noite, eu voltei. Receba aí os meus cumprimentos, meu carinho. Receba aí minha profunda gratidão a todos os nobres senhores que têm acompanhado diariamente e periodicamente vídeos aqui. Compartilha, comenta. Vamos seguir em fila, em ritmo. Você que está chegando, levanta da poltrona, folgado. E vamos abraçar essa causa. Aqui você tem direito à informação. Exatamente. Vamos entreter. Direito à informação acerca das nulidades no processo penal. O artigo 563 e 573 do CPP. Código de Processo Penal Brasileiro. Este conceito de nulidade é o quê? Um vício processual, decorrente de que? Da inobservância da forma prevista em lei, capaz de invalidar o processo num todo ou em parte. É exatamente. Esse efeito acaba impondo uma sanção ao juiz. A atipicidade do ato pode gerar-lhe nulidade absoluta ou relativa, ou simplesmente irregularidade. Ainda pode se falar em inexistência. Vejamos aí as diferenças. O ato irregular é aquele que não é invalidado, porque a formalidade desatendida é estabelecida em forma infraconstitucional. Não era essencial a ele, pois não visa resguardar o interesse de nenhuma das partes, sendo em si mesmo, nesse caso, o ato atingiu o fim que se destinava e não sofre a sanção de nulidade. Esse ato imperfeito, mas que atingiu sua finalidade. O descumprimento, então, da formalidade é incapaz de gerar prejuízo, por exemplo. Oficial de justiça que não faz a citação na pessoa do réu, mas faz na pessoa do seu empregado, e mesmo assim o réu comparece. O ato atingiu os fins a que se destina e não sofreu a sanção de nulidade. Entretanto, já a nulidade relativa, o ato viola a formalidade exigida por norma infraconstitucional, cara. Nesse caso, a formalidade é essencial ao ato, pois visa resguardar o quê? O interesse de uma das partes. Seu desatendimento é capaz de gerar prejuízo. A invalidação da lei, ou depende do caso concreto, fica condicionada à demonstração do prejuízo e à arguição de qualquer vício em momento oportuno, sob pena de preclusão e convalidação do ato. Já, portanto, a nulidade absoluta vai violar o quê? A formalidade exigida pelo texto constitucional. Mais precisamente, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, do juiz natural. A formalidade visa resguardar o interesse da ordem pública. Por isso, o prejuízo é presumido e sempre ocorre. Nesse caso, não há preclusão e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo. São nulidades insanáveis. É um ato, então não poderá ser convalidado. Para ser reconhecida, precisa de pronunciamento judicial. Exceção à súmula 160 do STF, que proíbe o juiz de reconhecer nulidade em prejuízo do réu. A súmula 523 do STF no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Ou seja, só haverá ofensa à ampla defesa do princípio constitucional quanto à violação importada em total aniquilamento da defesa do acusado. O ato inexistente não reúne elementos necessários para sequer existir como ato jurídico. Por exemplo, a sentença sem dispositivo ou assinada por quem não é juiz não precisa ser declarada pelo juiz. Basta desconsiderar o ato e tudo que for praticado em consequência e começar de novo. O princípio do prejuízo. Nenhum ato será declarado nulo
se da nulidade não resultar prejuízo para uma das partes. Não se aplica esta regra à nulidade absoluta, pois o prejuízo nela é presumido. Aplica-se somente a nulidade relativa. O princípio, então, da instrumentalidade das formas ou da economia processual, não há necessidade de declarar nulo um ato processual que não teve qualquer influência nos deslindes da causa. O artigo 572, inciso 2, reforça isso, dizendo que o ato for praticado de forma mais atingir sua finalidade, a nulidade será sanável. O princípio da causalidade ou sequencialidade, somente os atos dependentes ou que sejam consequência do ato viciado serão atingidos pela nulidade. Por exemplo, no caso de nulidade, a de citação serão anulados todos os atos seguintes. Esse princípio de interesse só pode invocar a nulidade quem dela possa extrair algum resultado positivo ou situações favoráveis dentro do processo. Portanto, ninguém pode alegar nulidade que só interessa a parte contrária. O princípio da convalidação. As nulidades relativas estarão sanadas se não arguidas em momento oportuno. Isso decorre da preclusão. O artigo 571 estabelece um momento em que as nulidades relativas devem ser sanadas sob pena de convalidação do ato viciado. Outro caso de convalidação é o artigo 569. São as omissões. Podem ser supridas antes da sentença final. O artigo 570 diz que no caso de falta ou nulidade de citação, intimação ou notificação, o comparecimento do interessado, ainda que somente com o fim de arguir irregularidade, sana a falta de nulidade de citação. Mas se o prejuízo reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito de parte, ele ordenará a suspensão ou adiamento do ato. Na súmula 160 do STF, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso de acusação, ressalvados os casos do recurso de ofício. Ou seja, só pode reconhecer a nulidade em prejuízo do réu se a acusação expressamente arguila em seu recurso. A exceção é no caso de incompetência absoluta, em que o juiz deverá reconhecer a nulidade de ofício, mesmo que prejudique o acusado, e que a acusação nada tenha falado em seu recurso, pois o vício é mais grave. A nulidade em espécie pelo 564 ocorre nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Existe a incompetência absoluta e a relativa, nos quais há afronta ao princípio constitucional do juiz natural. No primeiro caso, há nulidade absoluta do processo. O vício jamais se convalida, pois se reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de comprovação do prejuízo. Nesses casos, todos os atos serão anulados. No segundo caso, o juiz incompetente tem poderes para julgar a causa somente se as partes desejarem. O vício é sanável, se não for alegado no primeiro momento. A nulidade relativa. Nesse caso, são anulados apenas os atos decisórios de mérito, aproveitando-os os instrutórios, devendo o processo ser remetido ao juiz competente. No caso de suspeição, o juiz detém o quê? O poder jurisdicional. Embora esteja viciado, acarretada aí de nulidade absoluta do ato, no caso de impedimento, não há capacidade jurisdicional e acarreta aí a inexistência do ato. O artigo aqui se refere ao impedimento, pois não acarreta apenas a nulidade, mas a inexistência do ato. Os casos de suspeição que estão no artigo 254 e dos impedimentos, no 252, o juiz deve dar-se por impedido ou suspeito. No caso de suspeição, se o juiz não o fizer, qualquer das partes poderá recusá-lo. Se não o fizer, qualquer das partes poderá arguir vício, julgada procedente a exceção de suspeição. Ficarão nulos os atos do processo principal. Rejeitado o incipiente, arcará com multa.
Entretanto, o suborno ocorre quando há desonestidade funcional do funcionário público por corrupção passiva ou prevaricação, ocasionando que o afastamento do cara, o juiz, e sujeitando o quê? A sanção penal. Vai gerar o quê? A nulidade absoluta do ato, por ilegitimidade da parte, senhores. O autor não é o titular da ação ajuizada ou quando o réu não é imputável ou por não ter concorrido para a prática do ilícito. Esta ilegitimidade também decorre da falta de capacidade postulatória do querelante. Assina queixa crime sozinho ou incapacidade para estar em juízo menor de 18 anos sem representante legal. O artigo 568 diz que a nulidade por ilegitimidade do representante da parte é sanável a todo tempo, mediante ratificação dos atos processuais. Trata de ilegitimidade, sendo nulidade relativa, pois pode ser convalidada. No caso, na ilegitimidade, o vício não se convalida, sendo a nulidade absoluta e insanável. O processo é nulo, mas a autorização de vontade posterior ratifica os atos até então praticados. Por falta das fórmulas dos termos conseguintes, a denúncia e a queixa são peças fundamentais, pois promove o nascimento da relação jurídica processual e são instrumentos através dos quais a acusação é formulada. Elas devem preencher alguns requisitos previstos no artigo 41. A queixa deve ser formulada pelo advogado e a denúncia pelo Ministério Público. O erro no endereçamento, a falta de pedido de citação e de condenação e não indicação do rito procedimental são meras irregularidades. A falta de assinatura do juiz no carimbo do recebimento ou queixa ou denúncia só causa nulidade se provado pelo juízo. A qualificação equivocada, o erro de nome do denunciado são meras irregularidades que possível a sua identificação. O erro na recapitalização jurídica do fato, ou seja, a ausência também é mera irregularidade, pois o juiz pode atribuir a definição que bem entender. A falta de oferecimento de rol de testemunha acarreta apenas preclusão, pois é facultativa. A fundamentação do despacho que recebe denúncia ou queixa é necessária, pois é uma exigência constitucional do artigo 93, inciso 9 da Constituição. É necessária a descrição precisa dos fatos na denúncia, sob pena de invalidar o exercício da ampla defesa. O corpo de delitos são vestígios de crimes, segundo o artigo 158, quando a infração deixar vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então esse exame é obrigatório. Entretanto, mesmo que outra prova possa provar o que? A ocorrência do crime, exceto se não houver ou desaparecer os vestígios. No mesmo, a confissão do acusado supre o exame, mesmo que qualquer prova seja apta a esclarecimento da verdade. O exame é necessário, somente se houver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal supre falta e exame do corpo de delito. A falta de nomeação de defensor ao representante que não o tiver, ou ausente e de curador ao menor de 21 anos. Deve-se observar o teor da súmula 523 do STF no processo penal. A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Ou seja, só haverá ofensa à ampla defesa do princípio constitucional quando a violação importar em total aniquilamento da defesa do acusado. O juiz deve analisar em cada caso concreto. Se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor dativo para oferecer o que? Resposta. A não nomeação pelo juiz gera nulidade absoluta. O réu tem direito de escolher seu próprio defensor. O defensor leigo pode gerar nulidade absoluta, pois, segundo a Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça. Artigo 133 da Constituição. No artigo 261, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem o defensor técnico.
A nomeação de defensor leigo é excepcional pelo artigo 5º, no inciso 35 da Constituição. Entretanto, a atuação do defensor for deficiente ou não, haverá nulidade apenas se não houver prejuízo para a defesa. Nulidade relativa. A segunda parte, considerada revogada pelo Código Civil, passou a considerar o maior de 18 anos plenamente capaz, sem necessidade de assistência de curador ou representante legal. O menor de 21 anos não é mais considerado menor. A falta de intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação pública ou subsidiária no processo penal vigora o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, pois o MP não pode desistir da ação proposta. Ele não pode desistir nem deixar de praticar um ato de ofício, pois isso importa em abandono do processo em desistência tácita com a violação à determinação legal. Caso o MP recuse a praticar o ato, o juiz pode remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que designe outro promotor para oficiar o processo. Aplicado aí por analogia, trata de nulidade relativa, pois o artigo 572 vai permitir que a convalidação desse vício quando o Ministério Público volta a se manifestar e nada diz da omissão anterior. Não é possível a nomeação do promotor ad hoc para o ato, o fim de suprir a omissão do Ministério Público, pois as funções institucionais somente podem ser exercidas por integrantes de carreira. Falta nulidade de citação do réu para ver-se e processar. Citação é o chamamento do processo para que ele responda. O que? A ação contra ele proposta. É diferente de intimação, que no processo penal é a mesma que notificação. No processo penal ela é obrigatória, ou seja, pessoal. A citação e intimação são pressupostos básicos para o exercício da ampla defesa, direito e autodefesa e direito de presença. A falta de citação estará sanada se o interessado comparecer antes de o ato consumado. Entretanto, se a falta de citação prejudicar a defesa do acusado, o vício será insanável, não sendo possível sua convalidação apenas pelo comparecimento do réu ao ato. Haverá nulidade do ato citatório por omissão de formalidade essencial. O réu preso, além da requisição, chamar o réu ao juízo para apresentar sua defesa é necessária. Entretanto, a falta de interrogatório também acarreta nulidade devido ao princípio da ampla defesa. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório. Entretanto, nobres senhores, os requisitos, por exemplo, o engano quanto ao nome do acusado não anula a sentença, se ele puder ser identificado. Entretanto, senhores, a falta de intimação do réu para o julgamento do júri, ou não o comparecimento do acusado solto, regularmente intimado, não acarreta adiamento do julgamento. Entretanto, no caso, por exemplo, a testemunha intimada que não comparecer, será conduzida coercitivamente, a não ser que a parte tenha se comprometido a levá-la, caso em que, se não levá-la, presume-se que desistiu dela. Entretanto, para o STF, não pode servir no mesmo Conselho de Segurança o jurado que participou do primeiro julgamento, não importa qual a causa geradora de nulidade. Entretanto, o jurado não sentencia, ele responde os quesitos. Pode não haver resposta ou haver em desfavor das partes que o formulou. A acusação e defesa na sessão de julgamento integram e representam o processo. Sentença, sua falta de deficiência torna nulo o processo. O recurso de ofício, por exemplo, quando o réu é absolvido sumariamente, sem julgamento, a parte recorre de ofício, quebrando o sistema acusatório. Esse recurso deverá subir para a instância superior. O reexame é obrigatório. O atual artigo 415 não exige esse recurso que antes era exigido. Aí as intimações da ciência de despacho de sentença de que caiba recurso. Se a sentença for proferida em audiência, as partes já saem dela intimada, não sendo necessária intimação futura. Por omissão de formalidade que constitui elemento essencial